amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra, a incompreensível forma de guerrear da Rússia. Tudo isso e muito mais você vai ver a partir de agora. Mas antes, pessoal, um recado muito importante. Estamos quase atingindo a marca aí de 41 mil inscritos. Está faltando muito pouco. Por isso é muito importante, caso você ainda não esteja inscrito no canal, que você inscreva-se e também ative o sino das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Basta clicar nele e ativar o sino das notificações e, como eu te falei, você será avisado sempre que postarmos vídeos novos. Para mim, pessoal, essa marca é muito importante. Pois bem, então vamos lá, pessoal. Desde o início da Operação Militar Especial da Rússia, iniciada no dia 24 de fevereiro, muitas pessoas não conseguem entender a forma que a Rússia vem conduzindo essa guerra. Particularmente, inclusive eu não consigo compreender a forma que os russos se propuseram a guerrear contra os ucranianos. Então vamos pontuar algumas questões importantes aqui. Primeiramente, pessoal, temos que entender, né? Uma guerra, você vai minar a estrutura do inimigo. Você vai feri-lo ou tentar feri-lo ao ponto que ele não consiga reagir contra você, contra o seu país, no caso. Se eu fosse um general russo, se Vladimir Putin chegasse em mim e falasse: Nelson, você agora é o nosso general. A guerra está em suas mãos, a forma de conduzir essa guerra está em suas mãos. O que eu faria? E se fosse você, o que você faria? Se você fosse o general russo, comandante geral das operações militares. Coloca nos comentários abaixo aí o que você faria se você fosse o grande general russo, nomeado aí por Putin para transcorrer a guerra. Comente aí embaixo. Na minha visão, pessoal, quanto mais você causar danos na estrutura e abater o moral, principalmente do líder, isso é muito importante e reflete no campo de batalha de forma negativa, né, para as tropas inimigas. Na minha visão, é incompreensível que Kiev não tenha sido bombardeada massivamente. E estamos falando de estruturas. Eu, como general, a primeira coisa que eu faria é bombardear completamente as estruturas da Ucrânia, principalmente estradas, ferrovias, centro de comandos e decisões. O Palácio de Zelensky seria, se não o primeiro, um dos primeiros alvos na minha visão. Muitos aqui falam que se matar Zelensky, ele se tornaria um mártir, né? Um mártir. Eu não vejo dessa forma. Talvez num primeiro momento ele pudesse sim se tornar um mártir. Muitas pessoas querendo lutar por ele já falecido, né? Ele se tornar um símbolo aí da resistência ucraniana, mas isso num primeiro momento. Muammar Gaddafi, o presidente da Líbia, foi morto e nem por isso se tornou um mártir. Não concorda comigo? Bin Laden foi morto e nem por isso se tornou um mártir. Então, na minha visão, mesmo que não conseguisse matar Zelensky, mas bombardear o palácio presidencial, os centros de comandos e decisões e os possíveis locais que Zelensky estaria, seria primordial na minha visão, porque ainda que não conseguisse feri-lo, mas pelo menos o seu moral. Nós não vimos Zelensky desanimado, pessoal. Não vimos Zelensky triste e nem preocupado. Muito pelo contrário. Zelensky sempre aparecia na TV, a mídia ocidental abriu espaço para ele, e ele sempre ali, autoestima elevada lá em cima, e isso reflete no moral das tropas. Se o líder está confiante, está achando que podemos vencer, por que nós não vamos acreditar nisso? É assim que os soldados pensam. Se Zelensky fosse caçado incessantemente, ainda que não viesse a morrer, e na minha visão, se não morresse seria até melhor, mas ele estaria muito preocupado, apareceria com muito menos frequência, visto que o seu palácio presidencial já haveria sido destruído, assim como os possíveis locais que ele estivesse. A casa dele deveria ser bombardeada,
E isso é um trabalho da inteligência da Rússia, que falhou, na minha visão, em muitos aspectos. Então esse ponto seria primordial. Acabar com toda a infraestrutura. Estradas que ligam a Romênia, ligam a Polônia, deviam ser bombardeadas incessantemente. Centro de abastecimento de água e energia deveriam ser atacados primordialmente, pessoal. Deveria atingir sim a estrutura ucraniana. Essa é a forma de se fazer uma guerra. Ou você se propõe a fazer uma guerra de verdade, ou você não faz. E os russos falharam grandemente, feiamente nessa questão. Na minha visão, os russos falharam muito. Até porque, pessoal, os centros de comandos e decisões em Kiev é que faz com que os soldados lutem lá no Donbass, que lutem lá em Kherson. Tudo passa por Kiev. Tudo passa pela decisão do seu presidente e dos generais que ficam em Kiev, principalmente. Cortar a cabeça é primordial. Cortar a cabeça significa cortar o poder da Ucrânia, ou pelo menos impedir as suas tomadas de decisões. É inconcebível, pessoal. Eu vi no jornal RT, né, que é um jornal russo, rt.com, que 150 instrutores da OTAN estão em Kiev coordenando a contraofensiva. Mas, ora, se os russos sabem que esses instrutores estão em Kiev, por que eles não atacam e destrói logo esse centro de comando e decisões? Eles sabem que os instrutores 150 que estão conduzindo a operação, que estão matando seus próprios soldados e não tomam decisões de acabar com isso. Na minha visão, pessoal, é inconcebível, chega a ser incompreensível a forma que os russos estão lidando com essa guerra. Eu, como general, eu faria isso. E você? Acabar com toda a estrutura logística da Ucrânia, não dar paz para Zelensky, tentar bombardear os locais que eles estivessem. Vocês podem ver que no decorrer da guerra, Zelensky foi muito ousado. No dia da independência ucraniana, ele colocou no centro de Kiev carros de combate russos capturados, outros blindados também, como troféu. Eu, como general, teria bombardeado nesse dia toda essa estrutura e todo esse aparato que Zelensky colocou lá como troféu. Guerra, pessoal, você não se faz pela metade, você tem que ser feito como deve ser feito. Guerra, infelizmente, é cruel, é desumano, mas é isso que significa guerra. Ou então você não faça. Agora a Rússia está tendo que mobilizar 300 mil homens. Por que isso, pessoal? Porque algo não ocorreu como os russos esperavam. E na minha humilde opinião, os russos acreditaram que o ataque inicial, como eles orquestraram, seria o suficiente para os ucranianos se renderem e sentarem às mesas de negociações. E isso não ocorreu, os ucranianos armados até os dentes pelo Ocidente. Isso também prova mais uma vez uma falha na inteligência russa, que deveria saber que os ucranianos resistiriam, que eles estavam com um nível de treinamento muito melhor do que em 2014 e com muitas armas muito superiores ao que eles tinham em 2014, quando os russos fizeram aquela ação cinematográfica. Em 72 horas tomaram a Crimeia e praticamente não houve resistência por parte dos ucranianos. A inteligência russa deveria saber disso. Agora estão tendo que mobilizar 300 mil homens. Esses 300 mil homens vão todos de uma vez para a Ucrânia? Obviamente que não. Os russos esperam, né, tem a expectativa de ter esses homens prontos, treinados, né, de volta ativa. Lembrando, são reservistas, são pessoas que já têm experiência militar. Os russos esperam, como eu estava dizendo, deixar um exército de prontidão caso essa guerra se escale e possivelmente, né, pessoal, até mesmo contra uma possível guerra contra a OTAN. Isso não está descartado. Voltarei no próximo vídeo, pessoal, para falar especificamente dessa mobilização. Comente aí embaixo o que você achou desse vídeo. Se você fosse o general, o que você faria? Então por hoje é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.